alunos, olá alunas, professores, professoras, chegamos para o SAI Digital, encontro semanal com o nosso professor, colegaço, o nosso colega docente, a nossa colega docente e o aluno que está desse lado aí. Falando em aluno, Boa. Professoras e professores, Tema esse quente. assunto é de responsabilidade. Tô na aqui, o Beato está chamando ali desesperadamente. Tema quente. Esse tema traz a nós, professores, seja de história, de geografia, biologia, tem muita importância, o pessoal de ciências tem muita importância, a direção da escola e chamar os pais também para debater. Se faz necessário. Mas como assim? Vamos discutir isso em sala? Vamos discutir esse problema em sala? Sim. E é justamente a questão da descriminalização das drogas. Você concorda com isso? Qual a sua posição? E a sua posição é baseada em quê? Quais são os parâmetros para você entrar numa discussão sobre descriminalizar ou não as drogas? Veja só, esse debate está no Supremo Tribunal. Tá? Por favor, grande Gerson, Reginaldo e Michel, coloca no ar essa pergunta aí. Ó. O que o Supremo vai julgar? Os ministros do STF irão julgar, ok? Se é constitucional, olha que interessante, por favor, isso aqui já é argumento de autoridade, né, professor Marlos? Sim. Eles vão julgar... Eles é que podem, são os 11 ministros da Corte. O artigo 28 da lei 11.343, de 2006, que criminaliza o porte pessoal de entorpecentes. Isso é uma coisa fundamental, entrar no debate neste ponto. Já vamos para mais ali. Mas essa parte é fundamental. Já jogar isso para a rapaziada, para os meninos, para as meninas, agora estou aqui, para os pais. Os pais têm que entrar nesse debate. Mãe, pai, não sei lá com quem essa criança mora, quem o cria, a família hoje é uma outra configuração. Mas se esse assunto for tratado de forma dogmática, não converso sobre isso, tenho medo disso, pode ser pior. Sim. É um tema educacional. É um tema educacional por quê? Vamos só fazer aqui um contraponto. Há alguns anos, lá se vão alguns anos, discutir sexualidade na escola era assim, não vamos discutir sexualidade na escola. Era na escola não é local para se discutir isso. Hoje, qualquer escola responsável no ensino médio, nas 3 séries do ensino médio, sobretudo na disciplina de biologia, não se exime de discutir a sexualidade, de mostrar o órgão reprodutor masculino, mostrar o órgão reprodutor feminino. Nós temos uma brincadeira com o professor que é comum, em determinadas aulas específicas ele leva equipamentos de borracha para a sala de aula. E que à época, você fala, uau, puxa, ele está levando. Isso, ia preso, vai ser demitido. Ao contrário, a instituição negociou com os pais, como bem disse o professor Laércio, e os pais entendem que não se pode deixar de discutir isso. Aliás, me parece que a sociedade preconceituosa norte-americana lá atrás ainda tem uma dívida que não será paga jamais com as pessoas que contraíram a AIDS. Para nós aqui, a SIDA, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Por quê? Porque lá no passado, na década de 70, a AIDS foi considerada a doença gay. Porque a sociedade, um pedaço da sociedade, uma parcela da sociedade norte-americana não aceitava a exploração dessa doença para medidas de precaução. Apenas os gays. Não sendo gay, você não contrai a doença. Era exatamente isso. Você não contrai. Esqueciam, porque não sabiam, desconheciam, ignorantes, plenos e absolutos, não sabiam que a transfusão sanguínea também. Aí colocavam medos, né? Não pode compartilhar da mesma colher. Se o indivíduo que tem AIDS tocou nesse pincel, eu não posso tocar também. Eu vou contrair a AIDS. A AIDS se transmite pelo toque. Olha o tamanho da ignorância, ou seja, o tamanho da falta de compreensão. Um pensamento fundamentalista. Sem dúvida, e isso é o que vemos muitas vezes agora em algumas escolas que também se eximem de discutir a descriminalização das drogas com medo de que esse assunto possa atiçar a curiosidade do rebento. Como se eles não fossem curiosos. Exatamente, como se a droga não estivesse presente. Quer dizer, então nós não vamos discutir, ela vai desaparecer.
Porque se nós a esquecemos, ela desaparece, Lércio. Sim, some. Veja o que está no Supremo, olha só. Como ocorre hoje? Olha como é que a coisa está. A lei prevê punição para quem adquirir... Opa, voltando ali. Sublinha, bichinho. Deixa eu pegar... Aí. Adquirir, isso aqui é um verbo, né? Guardar. Tiver em depósito... Transportar ou trouxer consigo substâncias ilícitas para o uso pessoal, mas não fixa critério para definir o que é o chamado consumo próprio e o que é o tráfico, cuja pena é mais severa. Assim, quando uma pessoa é detida por porte de drogas, o enquadramento como tráfico ou consumo costuma ser feito pelo delegado. É o delegado pessoa que tem uma ideia sobre o assunto. Então, olha só, a decisão final, que vai seguir mais ou menos essa linha. Se for tráfico, o condenado está sujeito a 5 anos a 15 anos de reclusão. Sim. Se for consumo, advertência sobre efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e cumprimento de programas educativos. Isso aí, professor Marcos, está baseado, eu quero dar uma acelerada aqui, depois eu volto nos outros textos, no artigo 5º da nossa Constituição. Aí vale a pena, vale a pena o nosso aluno agora transcrever, vale professores, discutir isso, olha ali, olha o que está escrito, veja lá. São invioláveis, é inviolável o quê? A minha intimidade, a minha vida privada, a minha honra, no caso a imagem, né? O texto diz isso. Então vamos ler como está ipsis literis. São invioláveis a intimidade, a vida, a honra e a imagem das pessoas. Artigo 5º da nossa Constituição. Por isso esse artigo 5º é tão importante e ao mesmo tempo... Veja que ele não fala de drogas, né? E ao mesmo tempo ele é tão amplo. Sim. Ele é importante e amplo, porque o que ele faz? A intimidade. Então, veja, se eu estou tocando Lércio, se ele não quiser que eu toque, eu não posso tocá-lo. Por mais que eu queira, eu quero fazer um carinho. Não, ele não quer. Ele não precisa do meu carinho. Ele não quer. E isso se aplica, sobretudo, na relação do homem e mulher. Quando o sujeito é num ônibus, por exemplo, fazendo aqui um parênteses, num ônibus lotado, o sujeito começa a se aproximar da mulher para tocar o corpo dela. Ele não pode fazer isso. Você está agredindo, você está rompendo com uma das colunas da nossa Constituição. Ela não quer o seu toque, não fique se achando, né? Se achando, o cara garanhão, não quer o seu toque. O interessante aí, nessa discussão, professor Marcos, é que quando a gente assiste filmes que vem de Hollywood, é muito comum eles discutirem, não, você está violando isso, tal artigo, você está violando tal artigo, e mesmo entre os candidatos, eles sabem. Notando que eles conhecem bem a Constituição, a sua carta magna, conhecem bem o seu regramento, conhecem bem as suas normas. E agora, não surpreenderia num ônibus, numa lotação no ônibus, se a pessoa tocada, se uma mulher nesse sentido, dissesse assim, você está atentando contra o artigo 5º da Constituição. As pessoas ao redor parariam. Da cadeia. Porque aí, nesse mesmo contexto, né, Alessandro, o que nós temos aqui? E só voltar à Constituição. Coloca lá. Isso. Mais uma. Sobe. Não, estou voltando. Deixa eu colocar aqui. Isso, vai lá. Aqui, chegando a favor. Aí, chegou. Não, mas eu digo só o artigo 5º. Cadê? Artigo 5º. Isso. Limpando para ficar mais claro. A vida privada. Um dos assuntos de destaque no ano de 2015, 14 e 15 necessariamente, né? O que você tem como vida privada, seja fora da rede social ou dentro de uma rede social. E aí você tem não só o estatuto, mas você tem uma regulamentação para a vida privada. Você não pode invadir a vida de alguém colocando fotografias em rede social, por exemplo, porque aí você está cometendo uma transgressão. Da mesma forma, a honra, o ataque à honra à imprensa, quando faz isso necessariamente, e a imagem, que entra nas questões da internet, o marco regulatório da internet. Mas voltando à questão das drogas, como você bem usa, se aplica poderosamente quanto ao indivíduo. O indivíduo que acaba sendo enquadrado por uma situação que lhe fere a liberdade. A ideia é dizer, olha, se eu não estou fazendo tráfico, essa droga, entre aspas, o meu consumo, esse porte que eu tenho. Claro que tem uma outra discussão, como é que chegou essa droga até você? Havia traficante. É uma outra discussão. É uma outra discussão. Mas nós vamos ter, logo já teremos resultados. Aqui do nosso lado, o Paraguai teve... Uruguai teve uma outra
visão sobre tudo isso e resolveu fazer o quê? Descriminalizar. A maconha, por exemplo, é vendida na farmácia. Você tem uma cota para comprar por mês. O que nós temos hoje, né, Laércio? O que nós temos hoje é que o porte de drogas, ele é criminal. Você pode ser incriminado, ele é crime. Então é isso que está sendo colocado aí. Então portar drogas hoje, estamos falando de hoje, é crime. O que o Supremo Tribunal vai discutir é se o portar drogas passará a ser algo permitido. Aí você retirará a criminalização e passa a viver o quê? Já não é mais crime. Não é crime o quê? Não será crime. Não será crime portar drogas. Agora, vender drogas, comercializá-las, certo? É um outro capítulo, não confundamos as coisas. É interessante com os alunos colocar esse debate, até para dizer o seguinte, existe um parâmetro científico para dizer que tal quantidade de drogas que eu estou portando não se configura tráfico? Tem que existir um parâmetro. Qual será? Por que foi adotado tal parâmetro? Aí, professores, professoras, você já vai discutir com o seu aluno uma questão científica. A partir de que momento, com base em quais dados, eu estabeleço determinado critério. Eu estabeleço aí, você entendeu, que é o Estado fazendo este gerenciamento de uma forma científica. E daí, como que eu vou investir dinheiro para evitar o tráfico? Como que esse dinheiro que eu estou desperdiçando com pessoas que são apenas portadores e ao entrar em nossas cadeias, que são verdadeiras pocilgas, transformar-se-ão em bandidos posteriormente, eu consigo economizar esse dinheiro para que isso não aconteça, não venha deturpar ainda mais esta sociedade. Essa discussão também vem numa esteira das discussões médicas sobre as drogas para fins medicinais, como, por exemplo, o canabidiol, certo? Aí você tem uma discussão médica. Até que ponto, entre aspas, né, por causa da reflexão, até que ponto é medicamento? E esse medicamento, é claro, há famílias que usam e abusam desse medicamento, abusam no bom sentido também, porque seus filhos, os seus membros, precisam. Então você entende que hoje a justiça já está mais flexível e se determinada família precisa do canabidiol mesmo e faz uso para fins medicinais, já há uma liberação. Então começa a existir agora uma discussão mais ampla sobre a descriminalização das drogas. Lá atrás, o prefeito fluminense, Sérgio Cabral, propôs isso há alguns anos, a descriminalização das drogas, porque ele defendia a tese de que as drogas, elas são efetivamente, a retenção das drogas hoje é aquilo que você entende como manutenção do tráfico. Então, permanecer trazendo drogas como algo contrário ao indivíduo, que o indivíduo não pode sequer portar, é algo que favorece o tráfico. E aí, o Laércio disse bem há pouco, que argumentos você tem, porque isso é o que nos interessa, se formos escrever algum texto, né, professor Laércio? Sim. O que nos interessa? Que argumentos você tem para condenar a possível decisão do STF ou se dizer favorável à possível decisão do STF? Porque é isso que está em jogo. Que argumentos concretos, que argumentos de autoridade você tem para dizer não, a sociedade brasileira não está preparada para a descriminalização das drogas. Ou, sim, a sociedade brasileira chegou ao século XXI e ela precisa, para amadurecer mais ainda, da descriminalização das drogas. Veja como é um tema que requer estudo. Não dá para olhar esse tema sob um outro viés. O Laércio abriu a aula de hoje citando a biologia e a química. Não dá para você discutir esse assunto sem ter uma nesga de visão química, uma nesga de visão biológica quanto aos efeitos. Perfeito. Você não consegue, senão não adianta, você vai fazer bobagem. Olha só, e pensando juridicamente a favor e contra, dá uma olhadinha lá nesse texto que eu peguei lá da Folha de São Paulo que está em debate. A favor, a legislação atual, da forma que ela está, como ela criminaliza, fere o princípio do artigo 5º da privacidade, já que o consumo de drogas não causa danos a terceiros. Este é o argumento, não sou eu que estou falando, tá? É o argumento que se debate. Lei também viola
o princípio da isonomia, ao tratar de coisas semelhantes como álcool e maconha de forma desigual. Por que álcool não é droga? O Brasil, por exemplo, não trata álcool como alimento. O vinho não é alimento no Brasil, na Itália é. Ok? Daí, o outro ponto, a regulamentação das drogas facilitaria, o que o professor Marlos estava contando, o controle sobre o uso, sendo mais eficaz do que a proibição. Olha que interessante, é um argumento. Mudança pode reduzir o quê? A população de carcerários, aquilo que eu argumentei, você gastar dinheiro com uma pessoa carcerária e formando-a no crime. Já que a falta de parâmetros hoje faz com que muitos usuários sejam presos, esquece isso aqui, esqueci de retirar, presos como traficantes. Por que a lei está sendo contestada? Mais um argumento para você debater com seus alunos e pode entrar isso na redação. Olha que interessante. A Defensoria Pública, que entrou com recurso extraordinário contra a condenação de um réu, olha aqui, ó, em Diadema, Grande São Paulo, sustenta que a pena criminal fere os princípios da intimidade da vida privada da pessoa na Constituição. É o que falávamos há pouco, quanto ao aspecto constitucional. Então, e aí há várias leituras possíveis para serem feitas. Nós comentávamos antes sobre o cinema, sobre filmes mesmo, e o porquê as drogas chegam com tanta fluência, chegam com tanta tranquilidade. Aí você tem filme fora do Brasil, filme dentro do Brasil. Vamos pensar, o clássico Christiane F. Qual é o ano mesmo, Christiane F? O BA deve lembrar. Você lembra, BA, o ano? Você que é o cinéfilo da nossa história aqui? Então, aí nós lembrou também. Nós temos, assim, Christiane F. como um clássico, né? É um clássico. Bom, eu ouço falar desde a década de 80. Isso mesmo. E eu ouço falar desde a década de 80 sobre 13 anos e tudo mais. Quer dizer, é uma criança. Amplamente voltada à autodestruição, ao consumo próprio. Só que quando você tem a maior bilheteria da história do cinema no Brasil, qual é a maior bilheteria da história do cinema no Brasil? Cinemas de shopping, claro. Não vamos entrar no clássico Dona Flor e seus dois maridos, que é o cinema de rua. Mas você tem o quê? Tropa de Elite. Sim. E qual é a tônica de Tropa de Elite? Ao momento, você conhece o filme Tropa de Elite 1, deu origem à franquia, você sabe muito bem que a droga está na faculdade livremente. Então, são os universitários que consomem o pó. São os universitários que convivem com o tráfico, que se deliciam na droga. E é interessante, a droga é encontrada na copiadora, que era ali o centrinho daquela faculdade para distribuição, para destrinchar, né? Para você fazer assim o desvelar da droga para com os universitários. Então você não vai discutir o assunto, você não vai preparar o garoto, a garota, para esse mundo. É um mundo perigoso, é um mundo em que ele precisa estar a par de que a droga, ela só tem uma função, consumir você. Não é você que a consome, é ela que te consome, basta o tempo passar. E não é escondendo esse assunto que você vai resolver. Justamente, entendendo caminhos, né? Então você tem essas duas vertentes, dois filmes, duas possibilidades, além de outras tantas possibilidades de filme que vêm ao nosso encontro e você diz assim, não é possível que a sociedade não queira discutir isso em pleno século XXI. Professores, é interessante que ao planejar uma redação junto com os seus alunos sobre esse tema, até bater um papo com os outros professores, com a direção, olha, descriminalizar, sim ou não? Vamos montar um grupo que vai defender a descriminalização, vamos montar um grupo que vai defender... Mas que pesquise, exatamente. E daí, essas ideias serão colocadas, contrapostas. Não só dizendo, todo mundo aqui no colégio vai ser a favor, vai ser contra as drogas, ou todo mundo vai ser a favor. Não, coloquem os contraditórios de maneira consciente, limpa, para que exista o debate. Informe os pais sobre isso. Um dos medos que pode surgir aí, Laércio, é que o lado favorável acabe encontrando elementos que o façam vencer, né? O lado favorável, mas isso é uma consequência. Isso é uma consequência. O que não se pode fazer é se eximir deste assunto. Se vencer ou a favor ou contra, não é esse o caso. Este assunto tem que ser mostrado, revelado mesmo, com bastante propriedade. Por quê? Porque é um assunto em voga. E mais ainda, quando nós temos a Suprema Corte Brasileira, o STF, discutindo isso, não é possível que escolas e que instituições também não discutam isso
à luz daquilo que pode acontecer. Então, é interessante pensarmos que um assunto como esse, ele ganha uma repercussão maior ainda quando a sociedade se depara com ela diante do espelho. Cuidado com posições fundamentalistas, usando o termo que o Laércio usou mesmo, né? Posições radicais demais. Quando alguém se diz assim, totalmente contrário, porque vai virar um país drogado, porque os nossos jovens já são perdidos, porque eles não têm ocupação, eles não sabem, agora eles não têm liberdade para se enfiar nas drogas, agora que a vaca vai para o brejo, alguém vai dizer isso. Extremista, fundamentalista. Esse é o fundamentalista. O outro lado vamos liberar tudo. Libera tudo, uma sociedade feliz, cada um pode fazer aquilo que deseja. E aí, fazendo aquilo que deseja, ele pode encontrar o seu grande horizonte na vida. Quer dizer, esse extremo também é o extremo de alguém que diz assim, espera aí, você não pode tratar com leviandade a droga, pesado. Você não pode tratar a droga de forma leviana, porque, insisto nessa palavra dada há pouco, a droga sempre consome você. Aí alguém vai dizer assim, não, mas eu sei regular, né? Eu sei regular. Justamente, essa soberba, essa empáfia, ela é um caminho perigoso. Para um ou outro, até posso dizer que vai dar certo. O cara vai dizer, eu consigo controlar e tudo mais, mas para uma maioria, não é? A droga, ela o consome, ela o destrói. Então, é claro, na posição como professor, eu vou me colocar sempre querendo esse debate. E querendo que os nossos alunos discutam isso, como qualquer outro assunto. Na homossexualidade, também há 10 anos era um assunto que nem toque nessa coisa, não está louco tocar nesse assunto, não. Então, descriminalização das drogas é um assunto em evidência. Vamos evoluir. Fechamos a conta, então? Fechamos e temos muito por falar. Grande abraço. Valeu. Lá na 2. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.